Vamos agora ver o rascunho número 86 e neste rascunho vamos analisar a forma SP da equação de segundo grau, forma essa que permite relacionar os coeficientes da equação com as raízes, concretamente com a soma e produto das respectivas raízes. Como sabemos, a forma geral de uma equação de segundo grau é ax² mais bx mais c. Se pretendermos calcular as raízes de uma equação do segundo grau, igualamos essa equação a zero. Existe, no entanto, uma forma da equação do segundo grau, forma essa que tem algumas características, que nos permite relacionar os coeficientes dessa equação com as respectivas raízes. E que aspecto terá essa forma? Terá aqui várias características. O primeiro é que o coeficiente do termo em x² é igual a 1. O segundo é que o sinal do termo em x é negativo. E o terceiro é que o sinal do termo independente é positivo. Deste modo, podemos dizer que S é igual a menos B sobre A e P é igual a C sobre A. Como A, neste caso, é 1, significa que S é igual a menos B. E do mesmo modo como A é igual a 1, significa que P é igual a C. Essa é, portanto, a soma das duas raízes desta equação e P é o produto das mesmas raízes. Agora perguntamos-nos como é que chegamos a este formato partindo do formato geral. Basta dividir ambos os membros por A. Se dividirmos ambos os membros da equação por A, não alteramos a equação. Ficamos então com este A simplifica com o denominador, fica então x². Aqui no termo em x fica b sobre a x e no termo independente fica c sobre a. Como nós queremos o formato x² menos sx mais p, e nós temos aqui sinal positivo, ter mais b sobre ax é a mesma coisa que menos, abrir parênteses, menos b sobre ax. Porquê? Porque menos por menos vai dar mais. E deste modo podemos transformar o formato de mais sx para menos sx. O nosso objetivo é que aqui esteja um menos para que esteja de acordo com o formato que relaciona os coeficientes com as raízes. No termo independente, como já temos mais, nada temos a fazer. Mantém-se mais c sobre a. Tendo por base isto, podemos dizer então que a forma SP, isto é, esta forma, x² menos sx mais p igual a zero, de uma equação de segundo grau, define uma relação entre os seus coeficientes e as raízes da respectiva equação. E qual é essa relação? É exatamente esta aqui. A soma das raízes é igual a menos b sobre a e o produto é c sobre a. De qualquer modo, se não fizermos esta transformação que fizemos aqui, podemos agarrar numa equação do segundo grau, no seu formato geral, e calcular a soma e o produto das raízes. Se, por exemplo, o coeficiente do termo em x² não for 1, e portanto aqui no denominador não aparece 1, nós vamos ter a soma com uma razão de menos b sobre a e o produto com uma razão entre c sobre a. Para além disso, se este sinal não for menos e aquele sinal não for mais, podemos, do mesmo modo, determinar o valor da soma. E como é que determinamos isso? O valor absoluto é dado por b sobre a e o produto c sobre a. E o sinal está relacionado com os respectivos sinais dos termos. Se este sinal for negativo, significa que a soma é positiva. E é positiva porquê? Porque está de acordo com o formato geral. Se for positivo, significa que não é ali negativo, significa que a soma é negativa. Do mesmo modo, se este sinal aqui na equação do segundo grau for positivo, significa que estamos perante um produto positivo. Se for negativo, significa que estamos perante um produto negativo. Vejamos então aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo será x² menos 5x mais 6 igual a 0. O coeficiente é igual a 1. O sinal do termo em x é negativo, o que significa que a soma vai ser positiva. E o sinal do termo independente é mais, o que significa que o produto é positivo. Daqui concluímos que a soma das raízes é igual a 5, é positivo, e o produto das raízes é igual a 6, também é positivo. Agora, a técnica é a seguinte: temos que determinar dois números, m e n, tal que a sua soma seja igual a 5 e o produto seja igual a 6. Portanto, a estratégia será determinar os divisores de 6
mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e mais ou menos 6, e fazer a composição destes divisores, tendo por base estes resultados. A soma tem que ser igual a 5 e o produto igual a 6. Se o produto é positivo, podemos combinar o menos 1 com o menos 6 ou o 1 com o 6. E do mesmo modo, podemos combinar o menos 2 com o menos 3 e o 2 com o 3. Portanto, todas estas multiplicações dão 6. E depois vamos analisar a soma destes fatores. Menos 1 menos 6 dá menos 7, 1 mais 6 dá 7, menos 2 menos 3 dá menos 5 e 2 mais 3 dá 5. Destas opções todas, quais são aquelas cuja soma é igual a 5? É esta. E o produto é igual a 6. O que é que significa isto? Significa que as raízes desta equação são 2 e 3. Vamos fazer o teste. Para testar, basta substituir a variável x pelos respectivos valores e temos que chegar a uma identidade 0 igual a 0. Substituindo então aqui o x por 2, ficamos com 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6, o que vai nos dar uma identidade 0 igual a 0. Portanto, significa que 2 é uma raiz. Substituindo agora o x por 3, chegamos do mesmo modo a uma identidade, que significa que 3 também é a raiz. O gráfico da função é deste tipo, podemos ver aqui em pormenor. Como nós vemos aqui, as raízes desta equação de segundo grau são 2 e 3. As abscissas dos pontos de interseção da curva, isto é, da parábola, com o eixo x, são respectivamente 2 e 3, que são as raízes, não é? 2 e 3. Vamos passar ao segundo exemplo. X ao quadrado menos 17x mais 30 igual a 0. O formato da equação está sob a forma SP. Portanto, coeficiente igual a 1, sinal do termo em x negativo e o sinal do termo independente positivo, o que significa que a soma é positiva, 17, e o produto é positivo igual a 30. Do mesmo modo, temos que determinar dois números cuja soma seja igual a 17 e produto igual a 30. Vamos então determinar os divisores do termo independente, neste caso de 30, é mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 5, mais ou menos 6, mais ou menos 10, mais ou menos 15 e mais ou menos 30. Vamos analisar quais são os pares que dão valores positivos. Vamos ver sempre os respectivos extremos. Portanto, neste caso será menos 1 vezes menos 30 e mais 1 vezes 30. Depois será o par interior, isto é, o menos 2 vezes menos 15 e o 2 vezes 15. Depois o menos 3 vezes menos 10 e o 3 vezes 10. E finalmente teremos o menos 5 vezes menos 6 e o 5 vezes 6. Todos estes produtos dão 30. Vamos agora analisar a soma dos fatores e vamos verificar qual das somas dá 17. Verificamos que é esta. Portanto, significa que m é igual a 2 e n é igual a 15. Vamos testar as raízes na equação, substituindo x pelos respectivos valores, e chegamos para m igual a 2 a uma identidade, o que significa que 2 é a raiz da equação. Substituindo o x por 15, chegamos a uma identidade também 0 igual a 0, o que significa que 15 também é a raiz. Analisamos aqui em pormenor, é esta parábola. Reparemos que as abscissas dos pontos de interseção da parábola com o eixo x são respectivamente 2 e 15. Vamos ao terceiro exemplo. 16x ao quadrado menos 8x mais 1 igual a 0. Reparemos que o formato desta equação não é o formato SP. Porquê é que não é o formato SP? Porque o coeficiente em A não é 1. Para isso teríamos que dividir todos os termos da equação por 16 e iríamos ter frações. Podemos evitar isso. De que modo? Sabemos que S é igual a menos B sobre A. Ora, B é menos 8. Atenção, B é menos 8. Portanto, fica menos, o B é menos 8. E o A é 16. Menos por menos vai dar mais. Obtemos aqui 8/16, ou seja, 1 meio. Do mesmo modo, sabemos que o produto será C sobre A. C é igual a mais 1. A é mais 16. Portanto, 1 sobre 16 dá 1/16. Reparemos no seguinte pormenor. Se tivéssemos dividido ambos os membros por 16, de modo a passarmos do formato geral para o formato SP, iríamos obter na mesma o valor absoluto da soma 1 meio e o valor absoluto do produto 1/16. E neste caso, como temos ali sinal negativo, seria positivo, seria 1 meio, e ali como temos positivo, seria também o produto igual a 1/16. Portanto, o que nós temos que saber agora é
Quais são os números cuja soma dá 1/2 e cujo produto é igual a 1/16. Como neste caso estamos perante um produto que é igual a 1/16, temos que calcular os divisores de 1 e os divisores de 16 e depois analisar as frações que podemos construir a partir daqui. Os divisores de 1 é mais ou menos 1, os divisores de 16 é mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4, mais ou menos 8 e mais ou menos 16. O produto tem que ser positivo, portanto, se tem que ser positivo, ou temos menos 1 sobre 1 ou menos 1 sobre 16 avos, dá 1/16 avos, ou 1 sobre 1 vezes 1/16 avos, que também dá 1/16 avos. Depois temos a hipótese menos 1/2 vezes menos 1/8, que dá 1/16 avos, ou 1/2 vezes 1/8, que dá também 1/16 avos. E finalmente temos menos 1/4 vezes menos 1/4. E porquê é que temos aqui a combinação do mesmo número? Porque temos um par com esses extremos, temos um par interior e como temos um número ímpar de divisores, significa que o termo intermédio vai repetir-se com ele próprio. Neste caso fica menos 1/4 vezes menos 1/4 ou 1/4 vezes 1/4, que também dá 1/16 avos. Analisando agora a soma dos fatores, menos 1 menos 1/16 avos é igual a menos 17/16 avos, mais 1/16 avos dá 17/16 avos, menos 1/2 menos 1/8 dá menos 5/8, mais 1/2 mais 1/8 dá 5/8, menos 1/4 menos 1/4 dá menos 1/2 e 1/4 mais 1/4 dá 1/2. Portanto, qual destas opções é que temos uma soma igual a 1/2? É exatamente a última. Significa então que o nosso m é igual a 1/4 e o nosso n é igual a 1/4. Isto é, são valores iguais. Vamos testar o valor da raiz na equação, substituindo x por 1/4. Neste caso basta fazer uma vez, dado que as raízes são iguais. Fica 16 vezes 1/4 ao quadrado, menos 8 vezes 1/4, mais 1. Vamos chegar a uma identidade 0 igual a 0, o que significa que o valor 1/4 é uma raiz da equação. O gráfico da função é deste tipo, podemos ver aqui em pormenor. E o que é que nós verificamos? Como as raízes são iguais, significa que a parábola é tangente ao eixo x. Isto é, o ponto de interseção da parábola com o eixo x é um único ponto e por isso é que nós temos duas raízes iguais, neste caso 1/4, ou seja, 0,25. É a abscissa do ponto de interseção da parábola com o eixo x. Vamos ao quarto exemplo, x² mais 3x menos 4 igual a 0. Apesar de termos o coeficiente igual a 1, o formato da equação não está no formato SP. Contudo, podemos fazer a conversão rápida. Porquê? Se o sinal do termo em x é positivo e deveria ser negativo, significa que a soma é negativa. E neste caso, se o sinal do termo independente é negativo e deveria ser positivo, significa que também o produto é negativo. Temos então uma soma igual a menos 3 e um produto menos 4. Quais são os números cuja soma é igual a menos 3 e o produto é igual a menos 4? Para isso vamos analisar os divisores de 4, e os divisores de 4 são mais ou menos 1, mais ou menos 2 e mais ou menos 4, e vamos fazer as combinações de modo a obtermos produtos negativos. Temos então a hipótese menos 1 vezes 4 ou 1 vezes menos 4. E depois, como temos um número ímpar de divisores, significa que o termo do meio vai repetir-se com ele próprio. Neste caso temos menos 2 vezes 2, que dá menos 4, ou ao contrário, 2 vezes menos 2, que dá menos 4. Vamos analisar a soma dos fatores. Temos menos 1 mais 4 dá 3, 1 menos 4 dá menos 3, menos 2 mais 2 dá 0, assim como 2 menos 2 dá 0. Qual das opções é igual a menos 3? É esta. Portanto, significa que m é igual a 1 e n é igual a menos 4. Testando os valores na nossa equação, verificamos que para m igual a 1 obtemos uma identidade e para n igual a menos 4 obtemos também uma identidade. O gráfico da equação de segundo grau é uma parábola deste tipo e podemos ver aqui melhor que as abscissas dos pontos de interseção são exatamente menos 4 e 1, que são as raízes que nós calculamos aqui, menos 4 e 1. Vamos passar ao último exemplo, 6x² mais 13x mais 6. Esta equação está no formato geral, podemos adaptá-la para o formato SP, dividindo o quê? Dividindo ambos os membros por 6,
ficamos então com x ao quadrado mais 13 sextos mais 1 é igual a 0. Se este sinal é positivo, o que é que significa? Significa que a soma é negativa, porque devia ser negativo o sinal, e não é. E se o sinal do teorema independente é positivo, significa que está de acordo com o formato SP, significa que o produto é positivo. Temos então uma soma igual a menos 13 sextos e um produto igual a 1. Deveríamos determinar os divisores do teorema independente, mas neste caso, como é 1, teríamos infinitas soluções, não conseguimos resolver o problema. Determinando os divisores de 13 e de 6, isto é, os divisores da fração relativa à soma, também não conseguimos resolver a nossa questão. Então, como é que resolvemos um problema quando o termo independente é igual a 1? Temos que fazer mesmo um sistema de duas equações. Será então que o produto de m vezes n é igual a 1 e a soma de m com n dá menos 13/16. Resolvendo, por exemplo, a primeira equação em ordem a m e substituindo esse valor na de baixo, vamos obter uma equação de segundo grau em n. Obtemos então 1 mais n ao quadrado é igual a menos 13n sobre 6. Vamos desembaraçar de parênteses, multiplicando ambos os membros por 6. Fica então 6 vezes 1, que é 6. 6 vezes n ao quadrado é 6n ao quadrado. E no segundo membro fica 6 vezes 13n dividido por 6 é igual a menos 3n. Passando para o primeiro membro os três termos, obtemos uma equação do segundo grau 6n ao quadrado mais 13n mais 6. E a única hipótese será recorrermos à forma de Bhaskara ou à forma resolvente e determinarmos os valores de n, neste caso n igual a menos 2 terços ou n igual a menos 3 meios. Sabendo que n pode ter estes dois valores, substituindo na nossa expressão anterior, que é esta aqui, substituindo aqui o n, vamos obter o m. E verificamos que quando n é igual a menos 2 terços, m será igual a menos 3 meios. E quando n é igual a menos 3 meios, o m será igual a menos 2 terços. Isto é, os valores trocam-se nas variáveis. Portanto, podemos admitir que as raízes da nossa equação são menos 2 terços e menos 3 meios. É independente o m ser menos 2 terços ou o m ser menos 3 meios, dado que se m é igual a menos 3 meios, significa que n é igual a menos 2 terços e vice-versa. O gráfico da função é então uma parábola voltada para cima. Os pontos de interseção com este x têm abscissas igual a menos 1,5 e menos 0,67, que são exatamente as raízes menos 3 meios e menos 2 terços.